cima. Alô. Agora sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Parece que a garganta resolveu a minha hoje. Bom, dando continuidade ao que eu falei da última vez, né? É uma sequência, né? Que eu sempre faço uma sequência. Falei da abreviação dos sofrimentos, né? A causa das aflições e de alguns sofrimentos, né? Falei de suicídio, de eutanásia. E hoje nós vamos falar de transplante e doação de órgãos, tá? Por que abreviação de sofrimento? Porque quando você doa, né? Quando se doa um órgão para alguém, provavelmente você vai ajudar a abreviar o sofrimento do outro, né? Isso é uma caridade também, tá? Então, para falar desse assunto, primeiro nós vamos falar um pouquinho do corpo material, antes de nós falarmos de doação, tá? O livro dos médiuns diz o seguinte: o que é o corpo material? Ele diz assim: o corpo não passa de um acessório do espírito. Ele é um invólucro, uma vestimenta, como se fosse uma roupa que o espírito veste. E logo em seguida, ele se despoja, deixa para trás quando não vai utilizar mais. Porque só usa o corpo físico aqui na Terra. No plano espiritual não usa o corpo físico, certo? Então é apenas um acessório do espírito. A Joana de Ângeles traz fala um pouco mais bonito sobre o corpo material. Ela diz assim, que o corpo material é um vasilhame sublime, na verdade, né? Que ele é o depositário de todas as nossas esperanças. E ele não pode ser desconsiderado levianamente. Pronto. É preciso cuidar desse corpo. Por quê? Porque ele também é um auto-empréstimo divino. É como se Deus emprestasse esse corpo para a gente vir aqui para a Terra. Então é um empréstimo divino. Ele é o nosso instrumento de evolução. Então, resumidamente, o que é o nosso corpo material? Então, ele é um acessório do espírito que não pode ser desconsiderado levianamente. Por quê? Porque ele é um instrumento da nossa evolução aqui na Terra. É isso que é o nosso corpo material. É como, por exemplo, se a gente fosse um músico e nós fôssemos tocar um show, a gente não precisaria do instrumento, né? Mais ou menos isso. Ele é o nosso instrumento de evolução espiritual. No livro Conduta Espírita, o André Luiz acaba falando quase a mesma coisa que a Joana de Ângeles. Ele também coloca que o corpo material é um empréstimo que foi dado para a gente. E ele diz que é o primeiro empréstimo que Deus nos dá quando o Espírito vem para cá. O primeiro empréstimo que Deus dá para a gente é o corpo material. Por isso, é muito importante, São Paulo em Coríntios diz isso, ele diz, é muito importante que você glorifique Deus, tanto no seu corpo como no seu espírito. E por quê? Porque ambos pertencem a Deus. Ambos pertencem a Deus. É emprestado, não é nosso. Pertence a Deus. A gente precisa cuidar desse instrumento. É como um músico, né? Se ele for fazer um show com o seu violão e ele não cuidar do seu violão, a corda estiver desafinada, quebrada, ele vai conseguir fazer um bom show? Não. É como a gente, né? A gente precisa cuidar desse instrumento, glorificar, porque pertence a Deus. Aí você pergunta assim, tá, é um empréstimo, então como que eu posso doar algo que me foi emprestado? Como que eu posso, né, usar isso que me emprestaram e doar para outros? Então, quais são as informações que a codificação espírita traz sobre essa questão? Sobre transplante e sobre doação de órgãos. Existe alguma coisa falando sobre isso na codificação de Kardec? Na verdade, na codificação de Kardec, que é de 1857, não existe menção sobre esse tema. Nem fala de transplante e nem fala de doação de órgãos. E por que não fala na codificação de Kardec, que foi em 1857?
Porque, na verdade, o avanço da medicina se deu muito tempo depois. E o primeiro transplante com sucesso foi na década de 60, início da década de 60. Então, diríamos assim, 100 anos depois. Então, Kardec escreveu toda a codificação em 1857 e o primeiro transplante com sucesso foi em 1960, 100 anos depois. Então, não existe menção sobre transplante ou doação de órgãos, tá? Mas a doutrina espírita, ela não é estática, né? Ela está sempre trazendo novos ensinamentos para a gente, por intermédio de outros médiuns, certo? E sobre isso, sobre essa questão da medicina, da sua evolução, da medicina com a espiritualidade, o Eurípides Kiel é um escritor muito renomado, escritor espírita, né, tem vários livros. Ele disse o seguinte sobre essa questão da medicina. Tá? Ele diz assim, ó: consideramos que a medicina terrena é bênção divina, acompanhada de perto por espíritos de elevada caridade e competência, dos quais estão sempre sob a orientação direta do Mestre Jesus. Quer dizer, a medicina evolui, mas essa evolução da medicina é sempre acompanhada pelos bons espíritos, e esses espíritos estão sob a orientação de Jesus. Então, no tempo certo, a medicina recebe permissão para avançar nas suas descobertas. É isso que o Eurípides Kiel está falando aí. Então, o que ele está dizendo? Com o auxílio desses mentores espirituais, o que aconteceu? Deus permitiu que a ciência progredisse, para chegar no momento como nós estamos atualmente, para que tanto o transplante como a doação de órgãos fosse algo tanto possível quanto natural. Hoje, doação de órgãos, transplantes, é algo natural. Aliás, né, vamos dizer assim, o grande problema de tudo é o ser humano, né? Que acaba comercializando uma coisa que tem que ser um ato de caridade, né, gente? Mas a medicina em si avançou de uma forma que Deus permitisse que isso acontecesse, né? E sobre essa questão, então, também, né, o Hessing, um escritor espírita também, citou dois escritores importantes, né, sobre essa questão de doação de órgãos, sobre essa questão de transplantes. Primeiro, ele citou o Chico Xavier, numa entrevista que ele deu em 1964, lá na TV Tupi. E aí, lembra que o primeiro transplante de sucesso tinha sido em 60, né, no começo da década de 60. Em 64, perguntaram para o Chico sobre essa questão de doação de órgãos e transplante. Aí ele respondeu assim, acompanha comigo lá: o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. O Chico falando na época, lá em 1964. E aí ele complementa: os espíritos não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais. Então, quer dizer, se a ciência evoluiu nesse ponto, é porque, na verdade, foi permitido que evoluísse, né? Aí continua: pois é natural que, ao nos desvencilharmos desse corpo físico, que a gente não vai usar mais, né, depois que a gente desencarna, venhamos a doar os órgãos restantes a companheiros necessitados dele, que possam utilizá-lo no proveito. E aí que entra a questão de abreviar o sofrimento, porque muitas vezes, quando se doa um órgão, se faz um transplante, você abrevia o sofrimento do outro, mas ele precisa para continuar a jornada, né? Precisa de um novo órgão para continuar a jornada dele. Talvez a pessoa que doou tenha acabado a jornada, né? Mas quem precisa continuar, aquele que doou está ajudando e precisa continuar a jornada, né? O Divaldo Franco disse o seguinte, ó: se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia,
é justo e válido, depois de nos havermos utilizados desse patrimônio, oferecer. Quer dizer, mais um falando sobre a questão da doação de órgãos, que é aceita, a doutrina espírita e a espiritualidade acompanha e aceita também. Aí ele continua dizendo ali, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, a gente doa aos que vierem em carência a fim de que continuem na jornada. Então, o doar órgãos também pode ser um ato de caridade, né? Tornar-se um doador de órgãos pode ser um ato de caridade, né? Mas quais são as repercussões da doação? Vamos falar agora de espírito, né? Como fica o perispírito com a doação de órgãos? Porque eu sei que muita gente pensa nisso, tem medo dessa questão, tem medo da cremação, porque fala, mas aí o espírito vai ficar sofrendo também do corpo queimar, né? Ou, vai lá para outro mundo, aí não tem o rim, não tem o coração, como é que fica, né? Não tem as cordas, vai entrar cego no outro mundo. Então vamos entender isso daí. O livro dos médiuns diz assim, imaginemos primeiramente o espírito na sua união com o corpo, tá? O espírito é o ser principal, ele é o ser pensante, é ele que sobrevive ao corpo, porque o corpo material é o quê? Apenas o acessório dele, é a roupa que ele deixa lá, certo? Vamos pensar assim, suponhamos, você deixa uma roupa ali e aquela roupa pega fogo, vai doer em você? O corpo físico é o acessório, né? É a veste que ele usa aqui. Tudo bem. O espírito tem um segundo corpo, que é o corpo espiritual ou o perispírito, o seu envoltório semimaterial. Ele não é material, mas ele tem algumas características materiais, tá? O espírito, ao desencarnar, ele se despoja desse corpo material, deixa o corpo material para lá, mas não do perispírito, certo? Ok? Porque ele precisa de um corpo fluídico lá no plano espiritual. Qual é esse corpo? O perispírito. Mas o corpo material, ele se desliga. Ok. Esse perispírito e esse segundo envoltório, ele tem sempre o aspecto humano. Certo? Ele tem o aspecto humano, só que ele é um corpo fluídico, ele é vaporoso, né? Ele é invisível também. Ele é invisível aqui no nosso plano, mas ele está junto com o espírito no plano espiritual, ok? Ele possui algumas propriedades da matéria, tudo bem. Eu preciso falar isso daqui, porque eu estou estudando o livro Nosso Lar, e lá tem uma parte que explica isso, porque todo mundo acha, né, que o perispírito é o reflexo do corpo material, e não é justamente o contrário. É o corpo material que é o reflexo do perispírito, porque quem cria o corpo material é o espírito ou o perispírito encarnado, certo? Então, o corpo material é o reflexo do perispírito, tá? É importante saber disso, para a gente entender agora o que eu vou explicar nesse desenho. Alguém lembra desse desenho, uma das primeiras palestras que eu fiz? Que eu falei da alma, do espírito e tudo mais. Então vamos entender agora, para vocês perceberem a questão da doação dos órgãos como fica. Então vamos lá. O espírito é o quê? É o ser principal, é o ser pensante, é o ser que sobrevive, e ele... Eu queria que vocês olhassem lá, onde que está a setinha do espírito. Bem aqui no nosso frontal, né? Vocês estão vendo, né? Aqui onde foca lá na hipófise, na glândula pineal, certo? Bem aqui no frontal. Imagina o nosso espírito como uma luz. Vamos pensar assim, uma luz. Aí ele precisa de um corpo fluídico, lá no plano espiritual. Aí vem o perispírito. O que o perispírito é? É o envoltório semimaterial, ele é fluídico, ele é o envoltório desse espírito. Por isso que ele possui algumas propriedades da matéria, porque o fluido
é uma propriedade da matéria, então ele é um corpo fluídico. O espírito não se desliga do perispírito, certo? E aí nós temos o corpo material, que é o envoltório material, que o espírito usa apenas enquanto estiver na Terra e quando desencarna se desliga. Então agora, para a gente entender, o espírito está sempre ligado a quem? Ao perispírito, ok? Tudo bem até aqui? Ótimo. Segunda parte. Para que eu preciso do corpo físico, então? Qual é a função do corpo físico? O corpo físico, ele é um instrumento da dor. É no corpo físico que nasce a dor, porque é lá que eu tenho os órgãos. Certo? Então, eu tenho meu corpo físico. Qual é a função do corpo físico para nós aqui? Ele é o nosso instrumento de expiação e provas. Ele é o instrumento da dor. Tá? Ele é um instrumento de sensações que estão localizadas nos órgãos. Não só de dor também, mas também, por exemplo, de fome. Onde que a gente sente? No estômago. De vontade de fazer xixi, onde a gente sente? Na bexiga. Todas as sensações dos órgãos e da dor. É para isso que serve o nosso corpo. Aí qual é a função do perispírito? Ele é o laço que une o corpo material ao corpo espiritual, que é o espírito, né? Então ele une o espírito à matéria. Enquanto o corpo material é o instrumento, o perispírito é o agente das sensações. Então, por exemplo, dói aqui, machuca aqui. Aí o perispírito passa lá para o espírito. Olha, está doendo em tal lugar. Né? Então, porque ele é que liga o corpo material ao nosso espírito, à nossa essência. Ok? Estou complicando? Estão entendendo? Ok. E o que é o nosso espírito? Ele sente a dor? Não. O espírito tem a percepção da dor. Mas isso é um efeito só. Efeito de quê? Do nosso instrumento. Quando morre não existe mais instrumento, o espírito vai ter percepção de dor? Não tem mais o instrumento da dor. Estão começando a entender? Então vamos lá. Então, quando o espírito se liberta do corpo, ele pode até sofrer, mas esse sofrimento, ele não é corporal, porque o corpo material não existe mais. Certo? Por isso que doar órgãos não vai causar dor no espírito. Cremar não vai causar dor no espírito. Ah, mas a gente atende tanto espírito que sofre, que sente dor. Então vamos entender. Finalizando, o espírito está ligado ao perispírito. O corpo físico também está ligado ao perispírito. É o perispírito que une os dois. Mas o único que não permanece junto ao espírito é o corpo físico. Então não tem corpo físico, não tem instrumento da dor. Então, Arnete, o perispírito sente dor ou não? Após a morte ele vai sentir dor? A gente atende cada espírito lá, não é, Ana? Que vem lá no trabalho mediúnico. Ai, meu estômago está doendo, estou com dor de cabeça. Por que eles falam que ele sente dor, então? Se não tem o instrumento da dor. Não tem o corpo físico. Né? Então vamos lá. O livro dos Espíritos explica sobre essa questão das sensações dos espíritos. Por que eles sentem essas coisas? Ele diz assim: destruindo o corpo, as sensações ficam generalizadas. Na verdade, são sensações generalizadas de coisas que eles sentiram quando tinham o corpo e que agora ficam na lembrança. Certo? Então diz assim, ó, a dor que ele sente não é propriamente uma dor física, porque o físico não existe mais, está morto, né? Então não é uma dor física, mas é um sentimento lá do próprio espírito que nem ele mesmo entende, nem ele sabe direito o que ele está sentindo. Ele acha que é uma dor, né? Mas na verdade é uma sensação generalizada. E por quê? Porque a dor não
está localizada em lugar nenhum, porque não tem um agente externo, não tem mais corpo físico. Então, como que ele vai sentir dor? Né? O que ele tem é mais uma lembrança do que uma realidade. Então, é como assim, a pessoa se suicidou. E aí, depois que ela morre, ela fica sofrendo, o espírito fica sofrendo, porque ele fica sentindo as mesmas sensações daquele último momento. Ah, está ardendo minha garganta, está doendo meu estômago, está queimando por causa do veneno. Mas são as sensações generalizadas do último momento do desencarne. Porque a dor não tem mais, ele não tem mais um instrumento, que é o corpo físico. Certo? Então, resumindo, o espírito sente o que ele quer. Ou ele sente aquilo que o mantém ligado à matéria. Quanto mais ligado à matéria ele for, mais ele vai sentir as sensações que estão na sua memória. Sensações de dor, de todo tipo de sensação. O grande problema é esse. O apego à matéria que muitos espíritos desencarnados têm. Tá? Então, por que o perispírito sofre? Por que ele fica sofrendo? Vamos lá. Vamos entender isso daí. Aí o livro dos Espíritos explica assim. Primeiro ponto. No momento da morte, o perispírito se liberta gradualmente do corpo material. É meio lento, o negócio não é rápido. Ela passa uma faca, você para lá, você para cá. Isso não existe. É meio lento, é devagar. Então, dura um tempo para separar, né, o perispírito e o espírito do corpo material. Nesses primeiros instantes aí, o espírito não compreende direito o que está acontecendo com ele. Por quê? Ele olha ali, vê o corpo lá, sabe que o corpo está lá, ele está aqui, ele acha que ele está vivo. Então são momentos que ele não entende o que está acontecendo. E por que ele sofre? Porque esses dois momentos aí vão durar todo o tempo em que ele estiver ligado ao corpo material. 10 minutos, 10 anos. Todo o tempo em que ele estiver ligado ao corpo material, por causa ou de ter sido materialista, ou por causa de egoísmo, por causa de orgulho, por causa de vingança, por causa de qualquer coisa. Todo o tempo que ele estiver ligado ao corpo material, ele vai passar por esses mesmos momentos de dor, de sofrimento, não porque ele tem o instrumento da dor, mas porque está na lembrança dele. Está gravado no seu perispírito. Certo? E se o corpo material estiver em estado vegetativo? Um corpo que está lá no hospital em estado vegetativo. Lembra quando nós falamos de eutanásia? Tem muitas pessoas que ficam um tempão lá, né? Então, para elucidar essa questão, o livro dos Espíritos trouxe uma questão que diz assim: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, o corpo ainda está lá, vivo, o coração está batendo, mas a pessoa não tem mais vida cerebral, não tem mais atividade cerebral. Então, essa questão já estava trazendo para a gente a questão de morte cerebral. Então, responde assim, algumas vezes, né, nessa agonia, a alma já até deixou o corpo. Por quê? Porque não há mais do que a vida orgânica. A única coisa que existe é a vida orgânica. Por quê? O coração é a máquina que bate, que faz correr o sangue nas veias e mantém o corpo físico. Mas é o cérebro que comanda o restante. Certo? Então, tem vida orgânica, mas o homem não tem mais consciência de si mesmo. Porque o cérebro está morto. A nossa conexão com o plano espiritual é pela mente. O Sr. José falou isso hoje, né? Pensamento, né? É pelo pensamento. Então, o homem não tem mais consciência. Nesse caso, nós estamos falando de morte cerebral. Mas ainda tem um sopro de vida, porque ainda tem vida orgânica. Está correndo sangue nas veias, porque o coração está batendo. O coração é essa máquina. Mas a alma não necessita mais desse corpo. Ela
pode até já estar desligada dele. Desligada, digo, os laços fluídos. Isso não quer dizer que ela não esteja ali do lado, mas pode estar desligada politicamente, porque não tem mais a conexão da mente, a conexão mental, porque o cérebro está morto, certo? Então, o que a gente faz nesse caso? Quando tem, como diz aqui, né, tem sangue nas veias, mas não tem vida, nesse caso, essa questão está falando da morte cerebral. O que pode fazer? Né? Essa questão da morte cerebral realmente foi estudada e só foi trazido algo mais específico na metade do século XX, mais ou menos. Então, não tem muito se falando de morte cerebral. Tá? Então, por que, né, que a gente tem que pensar, tem que tomar cuidado com isso daí? Por que a morte cerebral, por exemplo, é diferente do estado do coma? Coma é uma coisa, morte cerebral é outra. Tá? O coma, a pessoa ainda tem atividade cerebral, ou seja, ela ainda, o espírito ainda está ligado. Ainda existe ligação fluídica, morte cerebral não. Só existe vida orgânica. O que chama estado vegetativo? É como uma planta, um vegetal. Né? Como se fosse um vegetal. Então, primeiro, o perispírito, neste caso, da morte cerebral, né? Não do coma, ele ainda pode já estar desligado do corpo físico. Pode já estar desligado. Não afastado, mas desligado. Aí, nesse caso, se ele já estiver desligado do corpo físico, porque o cérebro já morreu, você pode até tirar o órgão para doação. Por quê? Porque a dor física não existe mais, porque o cérebro está desativado. Se o cérebro está desativado, é lógico que o sistema nervoso central, que é o responsável pela dor, não vai mandar os comandos. Você pode até fazer isso, se tiver morte cerebral, né? Mas a gente precisa pensar muito bem antes de qualquer coisa. Por isso que antes de fazer essa, eu falei sobre eutanásia, né? Que a gente não pode abreviar a vida de ninguém, né? Então, a doação de órgãos, primeiro ponto para chegar na doação de órgãos é pensar que é desprendimento dos bens terrenos, ou melhor, desprendimento do nosso corpo físico. Para pensar em ser doador, primeiro você precisa trabalhar você mesmo para ser desprendido do corpo físico. Porque se tiver algum apego material, vai sofrer no plano espiritual. Essa é a questão principal. Tá? No mesmo ocorre com a cremação. Né? O livro Consolador do Chico Xavier escreveu, com o Emmanuel, traz uma pergunta sobre essa questão da cremação. Diz assim, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Será que é você? Porque a gente já atendeu muito espírito do trabalho mediúnico que eu sinto os vermes comerem a minha carne. E eles sentem mesmo, porque eles estão ligados à matéria. Não fluidicamente, por essa lembrança, por essa sensação pós-morte, né? Então, o que o Consolador responde, né? O livro Consolador diz assim, na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres. É preciso ter piedade antes de qualquer coisa nesse sentido, né? Procrastinando por mais horas esse ato de destruição do corpo, né? E por quê? Ele diz assim, porque existem ainda muitos ecos de sensibilidade. Ainda existe muita sensibilidade nas primeiras horas. Principalmente se o espírito é um espírito muito apegado à matéria. Provavelmente ele vai sofrer no mundo espiritual, né? Então, nessas primeiras horas do desenlace, é preciso pensar. Eu fiz uma palestra, e eu vou fazer aqui mais para frente, que todas as minhas palestras são na sequência. Eu falo sobre educar-se para a morte, que a gente precisa se preparar para morrer. Ninguém se prepara para morrer, né? Então você precisa preparar o seu espírito
pedir para ele não estar apegado no momento do desenlace. Daí vai ser muito mais fácil, né? Então, o que é o doar órgãos? Doar órgãos tem que ser um ato de amor, né? Então, antes da gente tomar qualquer decisão, tanto para a gente como para o outro, né? Porque às vezes a gente tem que tomar decisão pelo outro, né? Parente que morre, e, né, se vai doar órgão ou não. Então, às vezes a gente precisa tomar essa decisão, né? A gente não pode esquecer do que diz o Evangelho quando eu falei da eutanásia, que todo ato que abrevia a vida do corpo físico é contrário aos códigos divinos. Porque a vida pertence a Deus e só a Ele pode tirar. Então, em qualquer circunstância, está com morte cerebral. Já vamos tirar o que está prestando. Tira o rim? Não pode, ainda tem vida orgânica. Tem que esperar as providências de Deus, né? Então, ainda que a pessoa esteja moribunda, esteja lá com morte cerebral, ninguém sabe qual é a última hora da pessoa, né? Se já chegou o momento, então a gente precisa esperar o momento que Deus dá para cada um, né? Então, cada um tem que pensar nessa nossa finalização aqui na Terra e pensar na questão da doação de órgãos, tanto nós sermos doadores, como algum parente nosso, como sendo uma última ação de amor ao próximo. Tem que ser isso, né? A gente precisa pensar dessa forma, que a gente pode ajudar companheiros na jornada, né? E como que eu posso me tornar uma pessoa capaz de fazer isso daí? Esse ato de amor ao próximo. O Eurípides diz o seguinte, ele cita as palavras desse Dr. Raul Marinho aí, no HC da USP de São Paulo. Ele diz assim, é preciso uma alta dose de altruísmo. Alta dose, né? É bastante. Alta dose de altruísmo, de solidariedade e generosa caridade cristã para transferir um pouco da sua própria vida, pela sua própria vontade, quando você se despe das prisões da carne. Quando você deixa esse envoltório, né? essa vestimenta, esse corpo físico, né? Então precisa ter generosa caridade cristã. Ou também no momento de consentir que um parente seu possa fazer isso, compartilhar